Você já parou para pensar que o Brasil, esse país imenso e cheio de riquezas, quase foi vendido? Não, isso não é uma figura de linguagem ou uma piada. É um capítulo quase esquecido da nossa história, que por muito pouco não mudou completamente o nosso destino. Olá, antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. Para entender essa história maluca, a gente precisa voltar no tempo, lá para o final do século XVII. Imagine a situação de Portugal naquela época. O reino estava quebrado, afundado em dívidas e envolvido em uma série de guerras caras e desgastantes na Europa. A Guerra da Restauração contra a Espanha tinha custado uma fortuna, e a coroa portuguesa estava desesperada por dinheiro. Manter uma colônia do tamanho do Brasil, do outro lado do Atlântico, era um luxo que Portugal mal podia pagar. A administração era cara. A defesa das costas contra piratas e outras nações era um desafio constante. E o retorno financeiro, antes da grande descoberta do ouro, não estava compensando os gastos gigantescos. A colônia era vista por muitos em Lisboa como um fardo, um poço sem fundo de despesas. E é nesse cenário de crise e desespero que surge uma ideia radical, quase impensável hoje. E se a gente vendesse o Brasil? Sim, a proposta foi seriamente considerada nos corredores do poder, em Lisboa. Diplomatas portugueses começaram a sondar outras potências europeias, discretamente, para ver quem estaria interessado em comprar a maior colônia do Atlântico Sul. Era uma lógica de mercado pura e simples. Precisavam de dinheiro rápido, e o Brasil era o ativo mais valioso que eles tinham. A ideia era trocar território por uma injeção de capital que pudesse salvar as finanças do reino e financiar suas guerras. O Brasil, com toda sua gente, suas terras e seu futuro, virou uma potencial moeda de troca. E quem eram os possíveis compradores? Bem, as maiores potências da época, é claro. A Holanda foi uma das primeiras a ser sondada. Isso pode parecer irônico, já que os holandeses tinham acabado de ser expulsos do Nordeste brasileiro, depois de décadas de conflito. Mas negócios são negócios. Os holandeses ainda tinham um enorme interesse na América do Sul, especialmente no açúcar. Uma negociação chegou a ser discutida, onde Portugal cederia o Brasil em troca de uma grande quantia em dinheiro e talvez o reconhecimento de outras possessões portuguesas. As conversas, no entanto, não foram para frente. As feridas da guerra ainda estavam muito abertas, e a desconfiança mútua era enorme. Outro país que entrou na jogada foi a França. Os franceses, sob o comando do rei Luís XIV, o Rei Sol, estavam em plena expansão de seu poder e influência global. Eles já tinham tentado estabelecer colônias no Brasil antes, como a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial no Maranhão. Comprar o Brasil seria a realização de um sonho antigo. Diplomatas franceses e portugueses trocaram correspondências, discutiram valores e condições. A França tinha o dinheiro e a ambição, mas novamente as negociações esbarraram em questões políticas complexas e na rivalidade entre as coroas europeias. E a Inglaterra, a velha aliada de Portugal, também foi cogitada. Os ingleses já tinham uma forte presença comercial no Império Português e viam com bons olhos a possibilidade de expandir sua influência na América. Um Brasil sob controle britânico poderia abrir mercados incríveis e garantir acesso a recursos estratégicos. No entanto, a Inglaterra estava mais focada em suas próprias colônias na América do Norte e no Caribe. Além disso, ajudar Portugal a se manter independente da Espanha era mais interessante para o equilíbrio de poder europeu do que simplesmente comprar sua maior colônia. A aliança era mais valiosa do que a aquisição. As negociações se arrastaram por anos, entre propostas, contrapropostas e muita diplomacia de bastidores. O futuro do Brasil estava sendo decidido em salas de reuniões em Lisboa, Paris e Haia. Imagine só, por alguns ducados a mais ou a menos, hoje poderíamos estar falando holandês, francês ou inglês. Nossa cultura, nossa culinária
nossas cidades, tudo seria diferente. A história que conhecemos teria tomado um rumo completamente novo. Talvez não existisse o carnaval como conhecemos. Talvez o futebol não fosse nossa paixão nacional. É um exercício de imaginação fascinante e um pouco assustador. Mas então, o que impediu a venda? O que fez Portugal mudar de ideia e segurar essa batata quente que era o Brasil? A resposta tem um brilho dourado. Ouro. No finalzinho do século XVII, na década de 1690, os bandeirantes paulistas finalmente encontraram o que os portugueses tanto procuravam desde que chegaram aqui. Enormes jazidas de ouro na região que hoje conhecemos como Minas Gerais. A notícia se espalhou como fogo, e de repente, o Brasil deixou de ser um fardo para se tornar a galinha dos ovos de ouro. A descoberta do ouro mudou tudo. A colônia, que era vista como um custo, tornou-se a principal fonte de riqueza do Império Português. O fluxo de ouro para Lisboa não apenas salvou as finanças da coroa, mas financiou a reconstrução da cidade após o terremoto de 1755. Construiu palácios e igrejas monumentais e sustentou a nobreza portuguesa por décadas. Vender o Brasil? Agora, a ideia parecia absurda, um péssimo negócio. O medo de perder essa riqueza recém-descoberta falou muito mais alto do que qualquer proposta estrangeira. O ouro garantiu que o Brasil continuasse sendo português. A partir daí, o foco da administração colonial mudou completamente. Portugal passou a controlar a região das minas com mão de ferro, criando impostos pesados como o quinto, que garantia que 20% de todo o ouro extraído fosse para a coroa. A capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da região mineradora e facilitar o escoamento do ouro para a Europa. A população da colônia explodiu, com gente vindo de Portugal e de outras partes do Brasil em busca de enriquecimento rápido. A corrida do ouro transformou a sociedade, a economia e a geografia do Brasil. Essa história nos mostra como o destino de um país pode ser frágil, e como decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem definir o futuro de milhões de pessoas. O Brasil não foi vendido, não por um sentimento de nação ou por um apreço pela terra, mas por uma fria e calculista razão econômica. O ouro nos salvou de sermos vendidos. Mas essa mesma riqueza também aprofundou a exploração e a escravidão na colônia. E a maior parte dela foi levada para a Europa, deixando para trás um rastro de desigualdade e problemas sociais que sentimos até hoje. É uma daquelas ironias da história. O mesmo metal que nos manteve sob o domínio português também plantou as sementes da nossa identidade e, eventualmente, do nosso desejo de independência. A exploração do ouro gerou revoltas como a Inconfidência Mineira, que, embora fracassada, foi um dos primeiros grandes movimentos a sonhar com um Brasil livre. Por um triz, nossa história não foi outra. Por um punhado de ouro, continuamos a ser o Brasil que, com todos os seus desafios e maravilhas, conhecemos hoje. Uma história incrível, que vale a pena ser contada e lembrada. E aí, você já conhecia esse episódio da nossa história? É impressionante pensar no que poderia ter sido, não é mesmo? Se você gostou de descobrir mais esse segredo do passado brasileiro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você acha que seria do Brasil se tivéssemos sido vendidos para a França ou Holanda. A gente se vê na próxima. Valeu!